Isso não foi dito pela CNN, então eu estou dizendo. Isso é verdade. Brasileiro então, quando vocês Natan Galkovitch falando ao vivo com a gente. O que vocês estão falando. E trazendo as informações, então. Fala aí, pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. A emissora CNN resolveu tirar do ar ao vivo um brasileiro que mora em Israel e resolveu falar algumas supostas verdades sobre o conflito que está acontecendo lá. Se você procurar esse vídeo na internet, dificilmente você conseguirá encontrá-lo. Eu trouxe ele até aqui, pois eu quero lhe mostrar quem são as meretrizes do jornalismo e como um dos maiores braços do sistema, que é a própria mídia, consegue escravizar boa parte da população mundial exatamente todos os dias. Você sabia que todos os dias você está sofrendo uma grande influência e provavelmente pendendo para a escravização da própria mídia? Essa imagem que eu estou te mostrando aí, ela faz parte de um documento do Clube dos Bilderbergs, que mostra literalmente quem são as meretrizes do jornalismo. E esse documento diz assim: o nosso trabalho é dar às pessoas não o que eles querem, a não ser o que nós decidimos que devem ter. Ou seja, eles dão não o que você quer, mas o que eles decidem que você deve ouvir ou ver. Quem disse isso foi Richard Salem, ex-presidente da CBS News, uma emissora norte-americana. Um dos segredos melhor guardado é até que ponto um punhado de conglomerados pertencente ao Clube dos Bilderbergs, como por exemplo o Conselho de Relações Exteriores, a OTAN, o Clube de Roma, a Comissão Trilateral, a Maçonaria, o Skull and Bones, Mesa Redonda e a Sociedade Miner, e a Sociedade Jesuíta Aristotélica controlam o fluxo de informações no mundo e determinam o que vemos na televisão, ouvimos no rádio, lemos nos periódicos, revistas, livros e internet. Isso é praticamente o controle da mídia escravizando a população. O quão importante é ter os seus olhos abertos para todo esse sistema. O quão importante é entender o que rola nos bastidores para que você possa ser livre. Depois de lhe mostrar, então, quem são as meretrizes do jornalismo e como um punhado, um conglomerado de, podemos dizer assim, sociedades, e muitas delas sociedades secretas, como o próprio Skull and Bones ou a maçonaria, controlam a mídia, que é um dos braços mais fortes do sistema, pois faz com que você tenha uma comunicação direta com não aquilo que você quer ouvir ou ver, mas sim com o que eles querem que você ouça ou veja. E de certa forma, nós conseguimos ver a falha dessa Matrix em alguns programas ao vivo, ao mesmo tempo que nos faz pensar até mesmo se isso não possa ter sido algo combinado. Eu quero te mostrar aqui para que nós podemos analisar o que esse brasileiro resolveu falar ao vivo e foi simplesmente cortado do ar. Sem mais delongas, vamos assistir juntos aí o brasileiro que se chama Natan e que mora a 8 quilômetros da faixa de Gaza e está vendo de perto exatamente tudo o que está acontecendo por lá nesse momento. Vamos ver aí. A gente recebe agora na nossa programação especial na CNN o brasileiro Natan Galkovitch, que mora em um kibutz próximo ali à faixa de Gaza. Natan, primeiro, bom dia, obrigada por estar aqui nessa cobertura. A gente mostrou há pouco, inclusive com imagens ao vivo, de bombardeios acontecendo de forma intensa na região da faixa de Gaza. Contextualiza pra gente onde você está nesse momento e qual é essa situação, por favor. Bom dia. Até aí tá tudo bem, né? Eu não imaginava o que o Natan estava pronto a falar. Vamos ver. Por favor. Bom dia. Eu estou a 8 quilômetros da faixa de Gaza e eu escuto exatamente tudo o que está acontecendo. Eu tenho também informações daqui de dentro e eu gostaria de poder falar agora uns 5 minutos sem ser interrompido, porque os últimos 20 minutos do que eu ouvi da repórter em Israel, a pessoa não está bem informada. Eu vou começar. Ou a pessoa não está bem informada, ou, na verdade, provavelmente o Natan não sabe sobre essa escravização completa da mídia, mas a pessoa está muito bem informada sobre o que querem passar para nós, tá? Então o Natan já começa dando meio que uma rasteira aí na repórter, falando que quer ficar 5 minutos sem ser interrompido, né? Beleza. Vamos ver aí, então, Natan começando o seu pronunciamento. Tá. Embaixo dos hospitais, onde em Gaza são bases da Hamas. Israel
não tem nada contra a população palestina. Israel está lutando contra a Hamas. E aí ele separa Hamas, Israel, e diz que um dos, pelo menos, pontos de base do Hamas são embaixo dos hospitais, que seria, teoricamente, algo inteligente e planejado por esse grupo que, de certa forma, faz com que as pessoas protejam aquilo que eles estão querendo que seja protegido. Armas, munições, entre outras informações que eles guardam embaixo de hospitais, pelo menos é o que o Natan está falando. E é por isso que Israel se focou em fazer um ataque em um hospital, mas que a mídia não coloca dessa forma. Tá? Vamos continuar. Isso é o que o Natan está falando para nós. Tá? O que eu estou fazendo aqui é simplesmente trazer as informações para que você enxergue. A Hamas não permite que os palestinos saiam porque eles são usados como escudo. O Egito não abriu a fronteira para esses palestinos entrarem, então eles estão fechados, tanto do lado de Israel como do lado do Egito. Por que o Egito não deixa abrir? Eles têm as razões deles. Eles não querem que a Hamas entre dentro do Egito porque eles já conviveram com eles. O Egito, vale a pena lembrar, que também são daquela mesma religião, ou descendentes do próprio Ismael, como eu já trouxe aqui para você, da mesma forma que os palestinos, certo? Então, nós conseguimos observar aqui que existe, de certa forma, algo ocorrendo por lá. E que, observando por cima dessa situação, é difícil de entender o porquê realmente o Egito não deixa aquela população, que teoricamente seriam seus irmãos, entrar lá para se refugiarem. Mas, observando uma outra situação, na parte de união contra o próprio Israel, nós vemos o líder do Hamas agradecendo ao Egito, em contrapartida de toda essa história, por não terem deixado as pessoas entrarem lá. E por que isso? Porque eles querem que as pessoas não saiam da luta, não fujam e continuem sendo escudos para o próprio Hamas, para que eles possam juntos enfrentar Israel. وهنا أنا أحيي أيضا موقف الأشقاء في مصر الذين يؤكدون بأن مصر نعم هي دولة وهي شقيقة وهي حاضنة وهي مرحبة بأبناء الشعب الفلسطيني، ولكن ليس على أساس لا هجرة ولا نزوح، ولا يمكن أن نقبل ولا تقبل. وأنا أقول لإخواني في مصر قرارنا هو أن نبقى في أرضنا، وبالتالي قراركم هو قرارنا، والوقوف في وجه المخطط الصهيوني المدعوم من الإدارة الأمريكية سنفشله إن شاء الله. Vamos continuar agora com o pronunciamento do Natan. Então você consegue entender como é que está essa história, que é diferente daquilo que a mídia tem colocado aí diante de todos nós. Tá? A mídia, e eu falo muitos influenciadores no YouTube também, em outros pontos, não só da televisão aberta, mas em vários locais que temos atualmente. Água e luz. A luz de Gaza é fornecida por uma usina termoelétrica em Israel. Durante 20 anos, essa usina tem sido bombardeada pela Hamas, não pelos palestinos, pela Hamas. E agora Israel cortou a energia elétrica e, lamentavelmente, isso vai contra a população palestina. E foi por isso que Israel pediu, há 3 dias atrás, para que os palestinos saiam da região norte, porque Israel vai atacar. Mas Israel não vai atacar os palestinos, Israel está atacando a Hamas. Que fique bem claro isso. Que é um grupo terrorista que o Brasil ainda não reconhece como grupo terrorista. E por que o Brasil não reconhece isso como grupo terrorista? A gente sabe que a própria mídia, ela separa a população. O famoso dividir para conquistar, esquerda e direita, e os seus planos por trás de cada um desses lados. E é óbvio que por trás da esquerda nós vemos claras ligações entre, por exemplo, o próprio Lula e o próprio Hamas. É por isso que eles se seguram para não dizer que é um grupo terrorista. Mas a partir do momento que você vê crianças, bebês, mulheres sendo tratados da forma que eles trataram, nós podemos observar que isso realmente é um terrorismo. Tá? E
se você observar a fundo mais ainda essa situação, como eu citei, a esquerda, a direita e a política, nós vemos que existem interesses ainda maiores em cima de tudo isso, como, por exemplo, o próprio presidente Lula, como mostra a própria matéria do UOL, que diz assim: Lula avalia que esse conflito entre o Israel e o Hamas fortalece a extrema-direita no mundo, porque as pessoas ficam comovidas com tudo isso que o próprio Hamas tem feito com bebês, mulheres e crianças, e de certa forma passam a defender Israel, que é defendido pela direita no mundo, incluindo países como o próprio Estados Unidos. Então a preocupação do Lula agora é fazer com que a mente das pessoas não vá para esse lado. Você consegue entender o grau dessa situação que nós estamos vivendo? O grau da manipulação que a própria mídia faz e os bastidores de toda essa situação com interesses, enquanto pessoas inocentes acabam perecendo. Eu tenho que dizer de uma forma leve aqui, principalmente nesses locais atualmente. Eu não falo só do lado de Israel, eu falo dos dois lados. Civis, crianças, bebês, mulheres, idosos, né, estão infelizmente perdendo as suas vidas por conta desse conflito dos dois lados. Vamos continuar. O desabastecimento e a água é muito importante. Israel não tem falta de água. Sabe por quê? Tá bom. Porque Israel inventou... Se você prestar atenção nessa parte, vou tentar voltar um pouquinho aqui, você percebe que a repórter já falou. Tá bom. E isso é porque ela escutou alguém no ponto falando: olha, corta esse cara, ele tá falando muita coisa que a gente não quer que ele fale. Vamos ver de novo aí. O desabastecimento e a água é muito importante. Israel não tem falta de água. Sabe por quê? Tá bom. Porque Israel inventou o método de dessalinação, tirar o sal da água, e não existe falta de água. A Jordânia hoje consome água, 70% da água da Jordânia vem de Israel. Por quê? Porque Israel tira a água do mar do Mediterrâneo e manda para a Jordânia. Isso acontecia com a Palestina e a Hamas não gostou disso e eles começaram a bombardear e fechar essas entradas de água potável que vinham de Israel. Isso não foi dito pela CNN, então eu estou dizendo. Isso é verdade. Brasileiro Então, quando vocês falam Galkovitch falando ao vivo com a gente o que vocês estão falando. e trazendo as informações, então, claro, do que está acontecendo, e a gente traz esse relato importante também do olhar dele, que vive ali perto, mora em um kibbutz, próximo à região da faixa de... Mora em um kibbutz, porque ele começou a falar sobre como Israel tira o sal da água e fornece água para a Jordânia, para a própria Palestina, e como o Hamas, de certa forma, escraviza os civis ali da Palestina também. Então a gente começa a enxergar algumas informações que aparentemente não querem que chegue à população. E por que eu falo aparentemente? Porque ele foi simplesmente cortado de uma forma extremamente grosseira, ao vivo, sem poder continuar e fechar o seu raciocínio aonde pediram a sua opinião. Mas foi a opinião errada, eles não queriam que isso fosse dito à população. As meretrizes, nós podemos ver assim, do jornalismo. E agora eu pergunto para você, resta alguma dúvida de que todos nós estamos, pelo menos, tentando, ou tentam nos controlar todos os dias diante dos meios de comunicação? Você consegue enxergar isso aí? Eu quero saber sua opinião no momento a respeito disso. Deixa aí embaixo nos comentários o que você acha a respeito das meretrizes do jornalismo, o que você acha desse senhor que foi cortado ao vivo por trazer algumas informações à população, de certa forma, e o que você acha da escravização do sistema com um dos braços mais fortes que eles têm, que é a própria mídia. Me ajude, passe esse vídeo para frente, compartilhe, inscreva-se se você for novo e não esqueça, deixe seu comentário para que todos nós possamos crescer juntos em conhecimento. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.